Começa o programa hoje super, hiper, mega, blaster bem, porque eu tô aqui ao lado de Silvério Pereira, que vai falar um pouquinho do espetáculo. Muito bem-vindo! Obrigado, Bárbara. Eu que agradeço mais uma vez com o espetáculo que tem lotado a Caixa Cultural. Já começou, mas vai até, estamos na reta final, dia 6 de julho, ainda tem a apresentação, e com um tema tão necessário que eu acho que todos os meus amigos que já ouviram, todo o relato que eu tenho escutado, assim, cara, é super necessário, assim, e cada vez mais a gente falar com um pouco seu, mas também com um pouco de todo mundo, assim, uma Sim, experiência que causa uma sim. comoção muito louca ali no palco. Então, eu queria que você explicasse o Pequenos Monstros para todos os nossos ouvintes. Então, Bárbara, o nosso espetáculo, ele parte de uma inquietação pessoal, sim. Eu decido ir atrás da minha história, né? Eu vou em busca de quem foi o Silvério criança, né? Por que que eu hoje, enquanto adulto de 43 anos, ainda tenho dificuldades em não me relacionar com determinadas coisas? Então, às vezes, muito disso está envolvido exatamente com a criança que você foi, né? Com as adversidades que você sofreu na infância. Ao em busca desse Silverinho ali, né, na infância, eu vou descobrindo a minha família. E aí eu vou descobrindo minhas avós indígenas, eu vou descobrindo o meu avô preto retinto, que eu não tinha essa consciência de ter um avô preto retinto. Eu vou descobrindo que eu tinha um tio assumidamente macumbeiro dentro da família, que já era vindo da minha avó indígena, que também já fazia o culto aos encantados, né, que é da religião indígena. Então eu vou entendendo um pouco mais da minha história, e aí dentro dessa história eu vou descobrindo as violências que eu sofri quando criança, principalmente a violência por ser uma criança LGBTQIAPN+, no sertão do Ceará. Esse lugar, o país inteiro é extremamente machista, Sim. patriarcal e tudo, mas quando a gente vai adentrando, isso vai se tornando um pouco mais profundo, muito mais sério. E aí eu lembro de sofrer essas violências enquanto criança, por ser uma criança diferente. E aí o espetáculo tem esse nome Pequeno Monstro, exatamente porque era assim que eu me sentia, nesse lugar da fábula do patinho feio, né? Que Aham. você não se identifica naquelas pessoas, naquele lugar, até você entender que você é um ganso, na verdade, né? Que você é um cisne, que você não tem nada a ver com aquilo que as pessoas estão tentando encaixotar em você. E aí, partindo desse princípio pessoal, eu vou percebendo que, enquanto artista, o que mais me interessa como artista é trazer questionamentos sociais. É uma questão que o Silvério buscou lá na infância, mas ainda é um problema social. Existem muitas violências LGBT sofridas não só na fase adulta, né? A gente acabou de sair do mês do orgulho, a gente sabe de todas as denúncias que existem dentro da nossa sociedade, de Aham. todos os embates que a gente tem que enfrentar diariamente para conseguir sobreviver. Eu não falo nem viver, porque a gente não vive nessa sociedade, a gente sobrevive nessa sociedade que não tem leis que nos protegem. Mas aí você imagina quando é a violência na infância. Uma criança completamente desprotegida quando sai de dentro da casa da família ou dentro da própria Dentro, família, né? Então você acaba passando por situações, sejam microviolências. Quando eu falo microviolências, eu tô falando de um leve insulto, de uma leve palavra como um gayzinho, bichinha, até ir às vias de fato, até ser uma violência abusiva, até ser uma violência de assassinato mesmo. Então, assim, eu vou trazendo todas essas discussões para dizer, olha, existe o Silvério que passou por isso, mas existe um país inteiro passando por isso. E como que a gente faz para sanar essas questões? E aí o espetáculo é sobre isso, assim, o Silvério está diluído em uma série de outras histórias que eu fui coletando ao longo da minha pesquisa de quase 5 anos, pesquisando para fazer essa dramaturgia, e aí eu vou diluindo para dizer que não é um problema só do Silvério, é um problema social. Isso era assim, é até emocionante quando a gente vê esses casos assim, porque você falou de reconhecer. Tem muitas crianças que passaram por isso e tentam e já cresceram, e tentam apagar, tentam não lembrar, tentam não quero mexer ali. Uhum. Como é que foi esse processo para você de reconhecer de lá e reconhecer e ver e tentar digerir, entender tudo isso, assim? Não deve ser um processo fácil, né, Não, não foi, assim. foi um processo bem longo, inclusive um processo terapêutico. Não tem nada a ver com o teatro, né? Quando eu decido fazer isso no teatro, eu já estou resolvido, né? Perfeito. Porque aí eu tenho propriedade suficiente para Para falar sobre isso mexer, e é para muito legal, né? Você trazer esse assunto, porque às vezes a pessoa acha que você está ali em cena, todo dia sofrendo aquilo. Não, todo esse sofrimento eu já resolvi com a minha terapeuta. O teatro é boa. completamente diferente de terapia, né? O que eu estou querendo agora com uma peça é, a partir do momento em que eu estou resolvido com essa questão, eu quero questionar agora o espectador. E vocês estão resolvidos com relação a isso? Seja você que sofreu o abuso, ou seja você que presenciou
esse abuso, ou você que tem consciência que existe e você não faz nada com relação a isso. Então o espetáculo é muito nesse lugar mesmo. Eu estou trazendo para vocês um questionamento, terminou essa peça, quando vocês saírem do teatro, o que é que vocês fazem a partir dessa informação? Como vocês se comportam a partir disso? E eu imagino que você deve, lá do palco, ver isso no público, assim, porque é um lugar de dor que você já resolveu, graças a Deus, mas quem tá lá, às vezes, tá se vendo pela primeira Sim. vez e tá entendendo que aquilo é uma dor e tá vendo que precisa lidar com aquilo, precisa tratar aquilo para aquilo não interferir na vida dele. Esse poder da arte é muito, muito interessante. É. E deve ser poderoso para você ver ali a reação de um público geral nessas diversas facetas. É. Porque não sou eu, assim, eu não sofri, mas meu irmão, sofreu. E aí, eu, sei lá, vendo espetáculo, falando sobre isso, vendo o filme do Ney, que mostra ele apanhando também na infância. Cara, eu só chorava, eu morria de chorar. E pensava nesse cara, a gente tem que tratar isso. E você lá de cima deve ver, deve ser muito louco, né? Você. Eu falo que eu sou o espectador mais privilegiado do espetáculo, né? Porque aí eu consigo ler todas essas emoções na plateia. E é muito legal, assim, porque a gente faz um trabalho artístico e, obviamente, por ser arte, a gente tem estética, né? E nessa estética a gente trabalha com o teatro, com a música, com o cinema, com a arte visual. Então, a gente vai trabalhando com uma série de imagens através da luz, da projeção, dos movimentos, da dança que a gente faz. Então, assim, a gente usa esses artifícios, né, para tentar chegar no espectador, atravessar o espectador nesse lugar da identificação, que é exatamente isso que você está falando, né? Eu assisto e me identifico com aquilo. Não sei nem por onde, em que momento eu fui arrebatado por essa identificação, mas chegou. E isso é o que o Atravessou. artista tem de mais interessante, né? A gente usa desses artifícios estéticos para chegar nesse resultado. E aí eu sou esse artista, esse espectador privilegiado, porque eu vou acompanhando todas as emoções na plateia. O espetáculo tem um tema sério, tem um tema profundo, um tema muito importante para falar, mas eu falo disso também com leveza. Em diversos momentos eu faço o espectador ir numa montanha-russa de emoções. Tem horas que eu tô fazendo a galera rir sobre uma determinada situação, muito mais leve. Eu uso o alívio cômico também para deixar a plateia relaxada e depois introjetar a informação que eu quero, trazer a informação que eu quero com mais intensidade, porque aí eu faço esse balanço, assim, eu levo você para o lugar mais relaxado possível, mais divertido possível, e depois eu trago para você, para esse universo. Então eu te faço ir daqui até aqui em questões de segundos, e aí eu vou vendo a plateia mudando completamente. Tem um momento do espetáculo específico que eu vou oferecendo uma situação e a plateia vai se empolgando com aquilo, para depois eu dizer, tá vendo esse lugar da empolgação? É isso daqui que pode se tornar um grande problema. Aí eu mostro aonde esse problema pode chegar. E aí eu percebo a plateia ficar em choque, completamente espantada com o resultado que aquilo pode ter. E isso é legal que você mostra todo um trabalho que, assim, é pensado com a direção, que vocês construíram para isso, né? Assim, Sim. foi um trabalho construindo ao longo de vários anos por você e pela diretora também, para vocês construírem essa narrativa mesmo de empolgação, de construir diferentes histórias com você lá na frente. E como é que é esse trabalho dessa construção Isso é maravilhoso, conjunta? assim, a Andréa Pires, que é a diretora, a gente tem um lugar muito afetivo nessa peça, porque a Andréa, nós entramos juntos, nós ingressamos juntos na Faculdade de Artes Cênicas. Então a gente se conheceu começando o teatro há 20 e poucos anos atrás. Mamma Mia! E aí de repente eu me vejo com esse projeto e me vejo com a minha colega que começou fazendo teatro comigo, se tornando diretora do meu processo, então assim, me conduzindo. Então isso já é muito bonito ali. Mas isso que você fala, Bárbara, é muito interessante, muito importante de se falar. O teatro é uma ciência, né? A gente estuda para fazer isso. A gente fica horas, dias, meses, anos, né? Essa dramaturgia tem 7 anos. A gente ficou 4 meses dentro de uma sala de ensaio pensando sobre esses códigos, sobre como a gente vai acessar o espectador. Então, isso é uma ciência, ciência. né? Isso é um estudo. A gente fica ali 4 meses estudando para chegar naquele resultado. E mesmo assim, a gente não tem domínio dessa resposta. Porque, afinal de contas, a gente não ensaia com o público, né? O que eu acho mais interessante do teatro é isso. Assim, eu falo muito para minha produção. Eu nem curto muito passar o espetáculo antes da peça. Eu passo o texto na minha cabeça, eu passo a marcação na minha cabeça. Isso é uma técnica minha, tá, gente? Os atores, cada um tem sua técnica. Porque eu gosto de viver a coisa na hora. Eu gosto de dizer o texto e também me apreciar dizendo aquele texto, entender aquele texto junto com o espectador. E isso me deixa muito mais vivo em cena, me deixa junto com quem está ali. Por isso que eu digo assim, o espectador é meu contracenador. Então, todas as vezes que eu apresento a peça, eu ensaio com o ator que falta, que é a plateia. Ai, que delícia! Então, vamos lá.
Quais são eu sinto muito, a gente trouxe ele tarde demais, já teve até a parte de bate-papo, eu sei que você vai ficar com raiva de mim, boa parte das sessões tá tudo esgotado, mas vamos tentar dar o serviço, porque é aquilo, eu sou da pessoa da fé, assim, tá esgotado, mas chega lá, insiste, chora, senta na escada, não sei. Conta pra gente, então, como é que dá o servição, A Silvério? gente tá com os ingressos esgotados para hoje, na quinta-feira, 20 horas. A gente ainda tem ingressos disponíveis para o sábado, na sexta-feira não tem. No sábado a gente tem 2 sessões para compensar a sexta-feira. Então a gente faz 18 horas no sábado e 20 horas no sábado. No domingo a gente encerra às 19 horas. Isso que você tá falando também é legal pra galera saber. Mesmo os ingressos estando esgotados, tem muita gente que não consegue ir por algum motivo Sim, pessoal, comprou com algo que, antes, você... algo Aham. aconteceu, ela não chegou no teatro e aí ela não consegue ter o acesso e enfim, não vai. Então todas as noites tem tido uma desistência. E aí esses ingressos são colocados à venda antes da peça começar. E aí praticamente todas as noites a gente tem conseguido colocar todo mundo que vai para a fila da desistência, consegue comprar na hora e entrar. Então se você tá aí achando que já esgotou, vai lá na fé, vai lá que dá para chegar e conseguir assistir com certeza. E aí os ingressos você pode ter no site da Caixa Cultural, né, ou diretamente na bilheteria. Silvério, só uma última pergunta, assim, a gente te descobriu, assim, eu, pelo menos, né, com o Bacurau, e depois tem acompanhado todos os outros trabalhos. Quem quiser ficar sempre ligado com você, saber, assim, dos próximos lugares, dos próximos... Agora você falou, né, Pequeno Monstro vai pro interior, depois do Rio. Você tá sempre com projetos diferentes, seja no teatro, na TV, no cinema. Qual o melhor lugar para te acompanhar? Instagram? O melhor lugar é meu perfil nas redes sociais, assim, Silvério Pereira, porque aí eu posto tudo o que eu faço, o meu perfil é um espaço profissional também, eu faço questão de divulgar tudo lá, então você quer saber onde eu tô, por que eu tô fazendo, vai lá no meu Instagram, que tá todas as informações. E tem um pouquinho de toda essa degustação que as pessoas estão tendo no Pequeno Monstro aqui em Brasília. Silvério Pereira, muito obrigada Obrigado. mais uma vez por ter vindo aqui no meio desta temporada aqui. Valeu. Obrigado, meu bem, beijão.